você usar depois. Legal, então, Priscila, você fez o seu teste inicial, foi muito bem, por sinal, né? Quantos pontos você conseguiu totalizar, né, na leitura de 1 minuto, né, do texto Bíblia Sagrada? Para somar? Isso. Teve questões que você fez 5 pontos, outras 10, e teve uma que você fez 3 pontos. 45, 49, 49, 50, 51, 52. Então, coloca aí, compreensão inicial, 52%. Para você ter uma ideia, nós estamos com hoje 200 pessoas na mentoria. Você está entre as 10 primeiras. Tá? Eu falo 10, mas está lá entre a quinta e a sexta. Nós tivemos, no máximo, aí o que memorizou mais foi 64 pontos, tá? Mas teve alunos que zeraram, que não lembrou de nada. Então, isso é gratificante para você, né? Saber que você já começa bem. É muito mais fácil quando já começa com 52, tá? Agora, vamos ver a velocidade. Ó, você leu o texto todo e ainda releu. Como é que conta, né, na leitura dinâmica a velocidade? A gente marca 1 minuto e faz 10 perguntas. Aí, baseado nas perguntas que você acertou, 10 pontos. Nas que você acertou pela metade, 5 pontos. Ou, às vezes, a gente cria aqui faz uma avaliação, dá 2 pontos, 3 pontos. Teve uma, por exemplo, que eram 5 itens, se acertou 2, deu 4. Uhum. E a velocidade é muito simples, considerando ponto, vírgula, quantas você releu? Então, Bíblia Sagrada releu, porque tem 181 mais o que você releu em 1 minuto. Certo. 1 minuto você leu e releu e foi até Gutenberg, 1450. E acento conta? Não, acento não. Então, Só Bíblia em acento é uma palavra, mas o número 1450 também é uma palavra. Parênteses, conta, são 2, né? Ponto, conta, ponto e vírgula, aspas, contam 2, hífen, né? Conta. Estou resmungando para não perder a conta. Eu sei como é, né? É tradicional isso aí, né? Fazer continha no dedo, né? Ler em voz alta, né? Para não, às vezes, não perder detalhe. Tudo isso é vício, né? De aprendizagem. 71. Isso, então, isso mais a 181 da primeira leitura. 8 dá 15, 252. 252 palavras também está acima da média, tá? A velocidade média é de 150, 180 palavras por minuto, com 25%. Então, você já está o dobro de um resultado. Mas você comentou, né, que já viu alguns vídeos, tentou até aplicar na hora do teste, Mas não né, consegui. alguma ferramenta. Na hora eu falei. E eu achei que eu era muito ruim, professor. O senhor falando para mim isso, eu estou até surpresa. Eu falei, Você tem gente, uma ideia? todo mundo é Eu melhor era do que cientista na UNB, bem jovem, e fiz, né, 200 palavras com 30%. Opa. Hoje eu leio 9.000 com 9 mais mil. de 70, 9.000. Uma página eu gasto 3 segundos, a Bíblia toda, 9 horas, um livro com 200 páginas, 10 minutos. Ai, professor, eu quero chegar a isso, porque aí eu pego esses PDF chato, porque assim, direito, professor, já estudei essas matérias todas, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas eu demoro tanto tempo para esgotar a matéria, e eu fico tão cansada, assim, eu fico, assim, tipo, parece que eu Quero saber morri. quem é que vai virar juiz nesse grupo primeiro, porque nós, nos outros grupos, temos 3 que conseguiram, né? O Paulo, o Roberto e uma moça, né, a Andréa, de Ilhéus. Tá? Um de São Paulo, um de Brasília e um de Ilhéus. Nós temos 5 pessoas fazendo esse concurso no grupo. Né? Vamos ver aí de vocês, vou torcer que todos consigam, né? Claro. Eu Teve nem uma comecei. aluna, inclusive, que vai fazer a prova agora,
só tem, né, uma vaga, inclusive, né? Teve um aluno que teve aula hoje comigo, o Lucas, que fez a prova, mas ainda estava no comecinho da mentoria, quase passou, tá? E você está no grupo, eles estão lá no grupo, que você está no WhatsApp, né? Ah, Então, você entendeu como é que calcula, conta as palavras que você leu em 1 minuto, tá? sim. Esse é o seu ppm, palavras por minuto. E a compreensão, então, você se utiliza aí de perguntas e respostas, eu fiz 10, cada uma avalia 10 pontos, e no total deu 52%, 52 pontos de 100, ou 52%, não é isso? Perfeito. Tá bom. Foi Ai, um que bacana. excelente teste, tá? Claro que a tua profissão, sem dúvida alguma, ajuda. No direito, você lê ou lê. Não tem como ler um pouco ou não ler, ou ler muito. Você tem Se que ler você lê mesmo, errado, você se ferra. Porque claro. se você lê errado, tipo, isso já aconteceu comigo. Antes de eu me tornar advogada, tipo assim, a minha leitura até a questão da compreensão, às vezes tem umas sentenças assim, que é até complicado de entender o que ele deu, ou o que ele deu mais ou menos, né? O que Ó, aconteceu. é igual bula de remédio, né? É Antigamente, tipo, só o médico entendia. e aí eu Hoje, deixei de pedir, professor, deixei de pedir um negócio que ele deu, e eu não tinha entendido, ele tinha porque a dado. redação ficou mais ou menos, aí eu tive que entrar com outro pedido. Se eu tivesse dado, se eu tivesse entendido o que ele tinha pedido, eu já tinha, tipo assim, tinha ganhado Ó, uma grana mas a isso mais. aí acontece na vida também, né? O doutor Lai Ribeiro conta de um participante do Sintonia, que ele falou, eu quero 50 mil na minha conta até o fim do ano, estava próximo. E aí ele saiu do curso, né? Essa era a meta dele, né? Lá tem um plano de meta para você fazer, etc. E aí depois ele liga para o Lai Ribeiro, uma semana depois, e diz que juntou, né? O que ele tinha no cofre, o que ele tinha numa conta, o que ele tinha na outra, o que ele tinha em outros, né? Como, sei lá, penhora, ou... Enfim, eu Uhum. sei que ele juntou o que ele tinha, passou de 50 mil. Então, às vezes, você recebe um texto para pegar o que você já tem, às vezes você até já tem e não sabe que tem. Isso, Às vezes isso. você até já pegou, para poder exagerar na sua colocação, né? Mas isso também é na vida, não é só no texto, não, tá? Você já viu uma pessoa dizer assim, ó, eu era feliz e não sabia? Por quê? Porque ele queria uma coisa que ele já tinha e acabou foi perdendo. Então, às Pior, vezes você ganha e não pega, às vezes você, né, já tem e não sabe, e às vezes você ainda já tem e ainda perde. não fala não, eu tô eu tô nesse Isso é grupo aí só que para ganhou, descontrair, tá? perdeu, mas olha, não fala Não não. é só no texto, é na vida também, Não, isso aqui para mim é um aprendizado de vida. tá? Vamos Aí, melhorar. olha só, agora eu vou lhe passar uma ferramenta poderosa para você aumentar de uma semana para outra semana a sua compreensão, tá bem? Essa é a primeira técnica, se você quiser colocar assim, ó, ferramenta, né, Uhum. barra compreensão. Então, por incrível que pareça, a leitura dinâmica trabalha primeiro, pelo menos na forma como eu trabalho, o aumento da sua compreensão e retenção. Compreensão é diferente de retenção. Eu posso reter e não entender, eu posso entender e não reter. Então, vamos Uhum. trabalhar as duas coisas, Perfeito. tá? Então, como é que eu faço isso? Coloca número 1 da ferramenta, escolher um livro, tá? A escolha desse livro tem que ser muito bem feita. Eu sugiro que seja um livro fácil. É o começo, ninguém vai para a academia levantar 100 quilos no primeiro exercício. É um livrinho fino, um livrinho fácil de ler, de um tema desses assim que a gente consegue fazer numa boa, né? Entendi. Um livrinho, pode ser um livro que eu já li, mas que deixei pela Pode metade? ser um livro que você já leu completo pela metade. Há uma estatística que diz que a maioria das pessoas que compram livros não passam do segundo capítulo. Não, no meu caso, eu até passo, mas eu tenho um problema. Eu gosto de ler, eu até tinha me colocado uma meta de ler um livro por mês, e eu ainda me achei assim, mais. Mas livros que não são a ver com direito, porque assim,
fala assim, você tem que ler. Só que a profissão em si já exige que você não é só Leia muito. não é só você trabalhar, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar lendo artigos, eu tenho que estar lendo decisões, eu tenho que estar lendo acordos para eu me atualizar no que está acontecendo, para eu poder fazer os novos pedidos. Então, eu digo assim, um livro não tem nada a ver com direito, né? Claro, E aí toda eu vi que... leitura é válida, até Cebolinha, Mônica e coisas do gênero, né? Tá. Mas, olha só, uma letra grande, né, parágrafos curtos, um autor que é didático, né, consiga organizar os capítulos. Às vezes o livro ele tem o prefácio interessante, capa, contracapa, introdução, né, tudo isso é importante, conclusão. Tem gente que não lê isso. Então, um livrinho você vai precisar também de um marcador de página. Marcador de página. Para você, esse aqui é o nosso, mas pode ser qualquer um, claro. E aí você vai, número 2, coloque aí, por favor. Você vai ter que ler sem interrupção, sem WhatsApp, sem atendimento de celular, sem televisão, sem gente entrando e saindo, sem pessoas lhe interrompendo, não é? Sem interrupção. Isso, direto, 10 minutos, direto. Lê por 10 minutos. Eu posso fazer isso mais de uma vez no dia? Sim. Tá? Mas se fizer só uma vez no dia, são 10 minutos, direto. Perfeito. 10 minutos, número 3. Explicar em voz alta. Cuidado que tem aluno que entende que é para ler em voz alta. Não, é para explicar. Depois que leu, é para você se auto-explicar. Depois que você lê, isso, vai explicar para alguém ou alguma coisa. Pode ser um ursinho, pode ser um cachorro, pode ser um gato. O cachorro não presta atenção, o gato ele só tem interesse mesmo na comida e na casa. Né? O esposo, né, se tiver 1 ano para baixo, ele presta atenção de casamento. O meu tem quase 10, então... O namorado não presta atenção, porque ele está interessado em outra coisa. A avó né, parece que está prestando atenção, mas está dormindo. Mas não está. E etc. Já entendeu? Então, que às vezes é melhor um boneco, um relógio, uma jarra, uma planta, só não o espelho. Tá. Por que não o espelho? Porque se der um branco, você vai ter sua imagem mental de decepção. Boa. Então, se você lembrar e for aquela mil maravilha, explicar com eloquência, você vai sentir o máximo, você vai ter uma imagem mental disso. Mas se não der certo, você vai estar se vendo, ou seja, naquele conflito de ter lido e não estar lembrando de nada. Então, eu não sugiro que faça no espelho. Tá? Perfeito. Oratória não, a gente faz no espelho para se corrigir e tudo, né? Eu sugiro também que você não escreva, porque gasta muito tempo. Para ser mais dinâmico, você organiza a sua sintaxe oral, falando o que você leu. Professor, eu tenho uma questão de memorização, porque, assim, até a questão do perfeccionismo, né, eu estou tentando trabalhar isso, porque, assim, esse é um problema em relação a quando a questão de memorização. Eu quero lembrar de tudo, então eu fico escrevendo, só que eu perco o fio da meada, e quando vê o negócio não... Isso, tipo assim, você entrou muito na área emocional. Você já fez curso de inteligência emocional? Eu fiz uma vez. Você fez com o Paulo Vieira, com esse pessoal assim? Foi. Legal. Foi o quê? O CIS? Fiz o CIS. Ué, quem sabe eu estava lá, né? Que eu fiz em Brasília, acho que foi o penúltimo, eu participei. Que bacana. Não, mas eu já fiz, já tem um tempinho, eu fiz em 2021. Eu fiz online, porque estava com o negócio da pandemia. Pandemia. Eu fiz o anterior a esse, o presencial no Centro Internacional de Convenção, CICB. Que bacana. Se o senhor for fazer, eu quero participar. Eu levei 50 pessoas quando eu fui. Mas vamos lá. Voltando aqui, por que eu citei a inteligência emocional? Porque você falou sobre uma questão com o livro, né? Ou seja, não termina o PDF. Esse não terminar o PDF tem questões emocionais de relacionamento com o material didático e a sua identidade, né, como estudante daquele conteúdo. Tá? Se você mudar o mindset, dá certo. Opa, essa outra pergunta que você fez aí também, né, é emocional, ou seja, o relacionamento com o livro no sentido do perfeccionismo. Perfeccionismo não é qualidade, é doença. Tem gente que pensa, eu sou perfeccionista, isso é um problema, não é uma solução. Por quê? Imagina o seguinte, 100% de 100 páginas dá quanto? 100.
Sim. Agora, quanto é 10% de 2.000? 200. 200, é o dobro. Tá? Então, às vezes, você não quer pegar e perde tempo demais para ver uma quantidade pequena de informação. Então, na leitura dinâmica, você não memoriza menos, você memoriza mais. Mas só essa comparação de que metade de 1.000 dá 500 e 100% de 100 dá 100, já dá para perceber que é melhor, né, você não ter tanto apego assim aos detalhes no bom sentido, Sim. tá? Nós vamos anotar também um direcionamento, você vai colocar observação. São 3 regras, né? Escolher o livro, ler 10 minutos sem interrupção e explicar em voz alta para alguém ou alguma coisa durante 5 minutos. Tem que marcar no relógio, tem que colocar no timer, não é? O timer vai apitar quando acabar. A maioria não consegue falar 5 minutos logo na primeira vez, tá? Às vezes fala 1 minuto, 2 minutos, com exceção se for palestrante, se for político ou advogado, né? Antes de ser advogada, eu, na época, não tinha dinheiro, né? Era estudante quebrada, não tinha passado na UNB, na OAB ainda. E aí eu fiz, eu sei que não é muito ético, né? Mas era o que eu podia na época. Eu fazia monografia para as pessoas. Uau, quer dizer, você cresceu mais do que os outros, né? E Eu ainda fazia ganhou alguma coisa. monografia, é porque eu precisava de dinheiro para pagar os meus cursos e tal, e o que eu podia oferecer? A única coisa que eu podia oferecer era porque eu era rápida e construir, então, assim, eu tenho uma certa facilidade de construir muitas estruturas. Você é influencer nessa área de passar em concurso, principalmente para juiz, que é a Deixa eu Daniela anotar. Menezes. Ela é tua Daniela, cara, viu? Ela também conta a história dela, de como ela passou na OAB. ai, Então, é que bem, legal. bem interessante, a gente já fez live com ela, tem no canal e tudo, sabe? É, eu vou Mas olhar, vamos Daniela lá. Menezes. Você se desenvolveu extraordinariamente. Quem perdeu, na verdade, foi quem passou para você fazer, né? Ele deixou de crescer, né? Mas vamos lá. Observações sobre como fazer a explicação dos 5 minutos, tá? Coloque assim, ó, quem, onde, Quem, quando e onde, como. quando e como. Quem, onde, quando e como. Isso. Com essas 4 perguntas, você direciona a sua atenção. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui meu marcador de página, que é bem colorido, ó, Uhum, e pedir para você olhar tudo que é verde, tá? uhum. 1, 2, 3. O que você memorizou que era cinza? Não lembro. Cinza É não, sei onde claro eu que a verde. sua atenção era para o verde. Ou seja, o que você procura quando lê? Você procura o verde, o cinza, o amarelo, né? Eu posso ter pedido para você olhar o verde e você prestou atenção no rosa. E eu lhe perguntei sobre o cinza. Ou seja, deu errado as 3 coisas. Eu pedi uma coisa, você fez outra e eu ainda lhe pedi outra. Sim. Tá? Mas se você for ler e estiver preocupado com os personagens, quem? Os lugares, onde? As datas, os períodos, as estações, o quando. E os verbos, ou seja, como é que foi? Subiu, desceu, morreu, ressuscitou? O que aconteceu, né? Então, como que foi? Ajuda. É como se você estivesse olhando para um desenho, procurando o amarelo, o vermelho e o verde. Dá uma lógica, né? Você consegue criar ali uma sequência na sua cabeça que aí depois te perguntar, você sabe É o que eu reproduzir. chamo de quebrar a leitura passiva, que é ler e fechar o livro, numa leitura ativa, que é transcender o que você está lendo, né, se misturando com o conteúdo. É a teoria de Ebbinghaus, né, de 1749, chamada associacionismo. Olha que Tá? bacana. Então, ó, tem a curva do esquecimento. Por que eu esqueço nas próximas 24 horas, nas próximas 72 horas e depois de um mês? É quase nada depois de um mês, tá? Então, fica aqui registrada a sua aula, você pode ver depois.